E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz e hoje eu vou falar com vocês sobre campanhas, ensinar como fazer campanhas de marketing de forma simples. Muita gente estava questionando e perguntando como que fazia e tudo mais, então resolvi criar essa aula para como vocês fazem campanhas de forma bem simples, para que vocês já consigam fazer nesse momento que nós estamos vivendo. É um momento que muitos empreendedores estão buscando começar a fazer campanhas digitais, então por isso eu resolvi fazer esse conteúdo para vocês, para ensinar e começar do começo, de forma bem simples e direta. Eu vou mostrar para vocês de uma forma que não é a forma profissional que nós, enquanto profissionais de marketing, utilizamos. É uma forma que o Facebook já te direciona para fazer, para que você consiga fazer começando, para quem está começando, para fazer de forma bem mais fácil. Então, assim, não é o mais indicado, mas é uma maneira que vocês vão conseguir iniciar. Vão começar a se habituar à ferramenta, começar a entender como funciona, para depois ir subindo alguns degraus, né, para chegar a fazer campanhas bem elaboradas, campanhas com várias segmentações e formas bem bacanas para colher vários resultados. Mas, dessa forma, vocês já conseguem criar e já conseguem irem testando, irem tendo dados e tudo mais, e sabendo como que tá. O que nós utilizamos começando assim, para fazer campanhas, só para vocês entenderem, é o gerenciador de negócios. O gerenciador de negócios nada mais é que uma plataforma que você tem todas as suas páginas. A página é diferente do perfil pessoal. O perfil pessoal é onde você tem lá os seus amigos, as suas publicações e tudo mais. A página é uma página empresarial, onde você tem dados da sua empresa, você tem publicações de conteúdo voltadas para o seu negócio, e você tem pessoas que curtiram aquela página, pessoas que se interessam por aquele assunto. Então é diferente. Se você ainda não tem uma página, já crie uma página que é diferente. Com a página você consegue ter muitas informações que no perfil pessoal você não consegue ter. E esse perfil pessoal, ele te limita, porque o intuito dele é que você realmente faça conexões com os seus amigos, que é diferente da página. A página é focada em negócios. Então, quando você tem uma página, dentro dessa página, você tem todas as informações do seu negócio, fotos, vídeos, geração de conteúdo, você cria conteúdo para o público que curtiu a sua página. E você, uma plataforma que muita gente não conhece, né, que geralmente quem tem um perfil pessoal somente vê essa parte aqui, né? Essa parte, vou mostrar para vocês o que muita gente ainda não conhece por trás do Facebook, que é o gerenciador de negócios. O gerenciador de negócios nada mais é que uma organização e é uma forma profissional de se fazer anúncios. Então você tem não só de anúncios, você tem todos os dados, você tem tudo em um único local. É realmente um gerenciador de negócio, para você gerenciar o seu negócio. Quando você tem mais de uma página, mais de uma conta de anúncios, ele ajuda bastante. Então vamos lá. Aqui você, no gerenciador de negócios, você já tem o desempenho das suas contas de anúncios, você consegue ver os últimos 7 dias, se você aumentou verba, diminuiu verba, se aumentou o alcance das pessoas, diminuiu o alcance, aumentou impressões, diminuiu impressões. Eu não vou aprofundar nisso, tá, pessoal, hoje. Como eu falei, eu vou ensinar de maneira simples e não é por aqui. Eu tô mostrando para vocês se habituarem e saberem como que funciona, o que tem por trás do Facebook, né? Eu falo muito do Facebook porque o Facebook hoje, ele tem o Facebook, ele tem o Instagram, ele tem o WhatsApp, então eu consigo fazer anúncios para o Facebook, para o Instagram dentro do próprio Facebook. Aí você tem aqui relatório, você tem as páginas. Eu entrei em um gerenciador de negócios aqui para vocês terem uma ideia. E aí você tem as configurações do negócio, né? Que é uma maneira para você ter tudo isso em um único local. Você tem as pessoas que estão dentro desse gerenciador de negócios, você tem as páginas que estão aqui dentro, as contas de anúncios, tudo isso. Você tem os grupos de ativos de negócios,
tem origens de dados, que é catálogos para quem tem uma loja virtual e quer vender online pelo Facebook. Você tem catálogos. Como nenhum dos nossos negócios dentro desse gerenciador de negócios tem essa função catálogo, ele não está aparecendo, porque serve para vender produtos. E nós fazemos dentro desse gerenciador de negócios para vender para captação de investidores. Então, eu não tenho catálogos aqui, mas se você tivesse uma loja online, por exemplo, você poderia trazer para cá os seus produtos e vender no Facebook, no Instagram, ter aquela sacolinha de compras do Instagram e tudo mais. Ele iria ficar aqui dentro. Os pixels, que é o que você instala nas páginas, no site, né? Na landing page, no site e tudo mais. O que é o pixel? O pixel, ele é um código que o seu programador, você tem que passar para um programador, ou se você estiver criando por uma plataforma pré-pronta, você consegue já inserir de maneira fácil nessa plataforma, mas você tem que passar para quem está desenvolvendo o seu site. Se você não tem um site, faça um site, porque com um site você tem muito mais dados das pessoas que se interessam pelo seu produto, pelo seu serviço. É muito importante que você colete todos esses dados. E até uma forma muito mais fácil de ser ranqueado no Google, de ser localizado. Mas para quem não tem um site, quem está criando um site, então o pixel você coloca um código, né, quando você gera o pixel aqui dentro, o Facebook te dá esse código para rastrear quem viu o seu anúncio dentro do Facebook e do Instagram, clicou e foi para o seu site. E qual ação ele realizou no seu site? Por exemplo, se ele clicou em determinado botão, você consegue mensurar aqui. Então, você vai colocar um objetivo da campanha, por exemplo. Estou criando uma campanha no Facebook e no Instagram. E eu quero mensurar, o meu objetivo com essa campanha é que todo mundo preencha os dados daquele formulário que tem no seu site. Isso se transforma em um lead. Quando a pessoa preenche esses dados, ela se transforma em um lead, porque ela te deu informações e você vai dar algo para ela em troca, como, por exemplo, um e-book, uma videoaula, ou prometer uma ligação de negócios para essa pessoa. Então, assim, ela preencheu esses dados para receber aquilo que você tinha prometido na oferta. E aí, você consegue mensurar quantas pessoas, né, saíram daquele anúncio através do Facebook e do Instagram, foram para o seu site, preencheram aqueles dados, forneceram aquelas informações e foram para uma página de sucesso, uma página de parabéns, você concluiu o seu cadastro. Você consegue mensurar tudo isso. Aí, diante disso, você consegue criar vários públicos personalizados. Você consegue criar um público, por exemplo, só dessas pessoas que chegaram até o seu site e não preencheram o formulário. Ou todo mundo que preencheu o formulário, quero, sei lá, rastrear essas pessoas para fazer uma nova oferta para essas pessoas. Ou eu quero um público semelhante, eu quero encontrar, vou falar para o Facebook, eu quero encontrar 1 milhão de pessoas com o mesmo perfil dessas pessoas que preencheram essas informações. Então, você consegue mensurar isso também, você consegue através do Pixel. Mas se você tiver uma lista em Excel dos seus clientes, você também consegue subir essa lista e encontrar 1 milhão de pessoas, 3 milhões, 2 milhões de pessoas com o perfil parecido daquelas pessoas que compraram de você. Porque o Facebook e o Instagram, ele vai coletando todos os seus dados, todos os seus comportamentos através da rede social. E aí, não só através da rede social, né, o que você faz na internet, e aí ele consegue ir te dando o que você está buscando, né? Quantas pessoas falam, nossa, estava pesquisando isso, do nada apareceu, fica martelando aquele produto. O que é? Porque ele é o machine learning. Você vai colocando a ferramenta para entender todos esses dados e entregando para as pessoas certas. Então, aqui você tem várias opções dentro do gerenciador de negócios. Para vocês entenderem, então seria gerenciador de negócios, as páginas e as contas de anúncios, de forma bem simples, né? As páginas é onde você tem todas as informações. Por exemplo, vou pegar uma página aqui para vocês verem, Seguralta, vou ver essa página. Isso é uma página, muita gente já sabe, mas tem muita gente que ainda não sabe. Aqui você tem todos os dados da empresa e você tem
as informações, você tem caixa de entrada, você tem horas marcadas, se você quiser, configurações, tem tudo aqui. Aí, por exemplo, contas de anúncios. Contas de anúncios é por onde você faz os anúncios da sua empresa, que é diferente da página. Não é a página que faz os anúncios, é a conta de anúncios que está vinculada à página e ao seu Instagram que faz os anúncios. Muita gente confunde, muita gente que, o anúncio saiu da minha página. Não, o anúncio você fez através da conta de anúncios. Para você criar uma conta de anúncios, você precisa ter, você pode criar ou pelo CPF ou pelo CNPJ, coloca o cartão de crédito ou boleto e aí você começa a criar esses anúncios e estar vinculado a essa página. E você vincula a página que você quer fazer os anúncios. Por exemplo, eu vou pegar uma aqui para vocês verem, que é o famoso gerenciador de anúncios. Aqui é onde nós criamos de forma profissional. Por quê? Porque te dá muito mais dados, muitas informações, muitos públicos potenciais, vários tipos de anúncios que não te dá da outra forma, de uma forma mais simples. Mas para quem está começando, pode começar da outra forma para ir testando. O ideal é que você tenha uma verba de teste, né, para poder começar. Só para vocês entenderem aqui e irem se habituando. Por exemplo, dentro do gerenciador de anúncios, você tem uma campanha mãe, que é a campanha macro, né, que nós falamos. Dentro dessa campanha, eu posso ter vários conjuntos de anúncios, né? Então, eu quero, por exemplo, um conjunto de anúncios de interesses, pessoas interessadas naquilo. Ou eu quero um outro tipo de interesse. Você vai criar as segmentações. Então, eu tenho vários tipos de conjuntos de anúncios, eu posso ter. E dentro de cada conjunto de anúncios, eu também posso ter vários anúncios. O ideal é que você tenha de 3 a 4 anúncios. Aqui nós colocamos mais porque nós estamos testando algumas coisas. Mas o que eu vou fazer, ele está em aprendizado limitado, eu vou pausar, eu vou otimizar, vou aumentar a verba, vou ver o que precisa ser feito para ele ficar em veiculação de aprendizagem. Isso, pessoal, ele vai mudando todo dia. Ele entra em aprendizagem, quando você cria uma campanha, ele fica um período de aprendizagem, depois ele pode dar aprendizado limitado, depois ele pode dar ativo, ele pode dar algum erro. Então, isso tem que ficar atento para ir otimizando. Aí aqui você tem vários anúncios dentro de um conjunto de anúncios. Então, campanhas, conjuntos de anúncios e dentro de cada conjunto de anúncios eu posso ter vários criativos, vários anúncios diferentes. Quando eu coloco a verba, o orçamento a nível de campanha, que é o que está aqui, o que eu falo para o Facebook? Facebook, entenda entre esses conjuntos de anúncios e entre esses anúncios que estão dentro do conjunto, qual é o público ideal, o público que você vai entregar mais, que vai aparecer mais no feed de notícias das pessoas, com pessoas que têm uma possibilidade maior para aquele objetivo. Então, o que é? Ele vai fazendo uma junção de informações para entender qual conjunto de anúncios está trazendo um resultado melhor e qual anúncio dentro desse conjunto está trazendo um resultado melhor. Quando ele entende isso, a ferramenta vai entendendo, ela vai entregando mais para aquele anúncio dentro daquele conjunto. Então, o seu nível, o seu orçamento a nível de campanha, ele vai funcionar para o robô ir entendendo o que está trazendo um resultado melhor. Quando você tem vários conjuntos de anúncios, aqui, ó, ele está tudo ativo. Por quê? Provavelmente, por que ele está aqui aprendizado limitado? Porque ele está com uma campanha aqui que está com um público pequeno, que é só uma cidade, e ele está com muito anúncio dentro que nós estávamos testando qual que estava convertendo mais. Então, agora eu vou pausar alguns anúncios e aí eu vou aumentar um pouco a verba. Por quê? Ele tem que gerar uma quantidade de cadastros suficiente, porque a nossa campanha aqui é para conversão, para sair da fase de aprendizagem. Então, eu vou precisar de uma verba maior para essa campanha, para ela, por exemplo, se meu custo por resultado está R$19,31, eu tenho que calcular numa janela de 50 conversões que eu preciso ter para ele poder sair do aprendizado limitado. E isso é
São vários fatores. Por isso que eu falei que é mais fácil começarmos de maneira mais simples. Que é através da página. Vou mostrar para vocês, como eu disse, não é uma maneira profissional, mas é uma maneira que vocês já conseguem iniciar. Então, dentro da página, você tem a central de anúncios. Eu vou mostrar para vocês a diferença entre as possibilidades. Por exemplo, então em criar um anúncio, ele me dá essas possibilidades. Quando eu vou criar um anúncio dentro do gerenciador de anúncios, ele me dá todas essas. Tá vendo que tem algumas possibilidades que não tem aqui e que tem aqui de objetivo de campanha? Então aqui, por exemplo, não tem instalações de um aplicativo, vendas no catálogo. Eu não tenho algumas possibilidades aqui, né, dentro da página. Outra coisa que aqui me limita, quando eu crio um anúncio dentro da página, eu não consigo, por exemplo, colocar uma arte para veicular no feed de notícias das pessoas, que é lá na timeline, que é aquela arte que quando você está rolando você vê, e uma arte diferente para veicular nos stores. Quando eu faço dentro de uma campanha, o que eu consigo fazer? Vou abrir aqui para vocês verem. Só para vocês verem como é importante aprender a criar dentro do gerenciador de anúncios as possibilidades, o tanto que traz de retorno também. Então, eu consigo, por exemplo, criar... Deixa eu selecionar aqui. Está carregando. Eu consigo, por exemplo, selecionar só para vocês verem, uma prévia, uma arte para o feed de notícias, que é essa arte aqui, é um vídeo no caso, tá vendo? Que ele é 4x5 o formato dele, mas poderia ser quadrado também. E eu consigo selecionar para a mesma campanha, dentro da mesma campanha, um anúncio diferente. Deixa eu vir aqui que é mais fácil. Para os stores, que ele está no formato vertical. Ele não tem a legenda aqui, entendeu? Ele já aparece no formato certo. São artes diferentes que eu coloquei dentro da mesma campanha, de acordo com o posicionamento, de acordo com o tipo de mídia. Então, você consegue ter essa possibilidade dentro do gerenciador de anúncios. Aqui, vamos lá, falando em termos de objetivo. Dentro do Facebook, você tem obter mais compras no site. Por exemplo, você tem um site, você quer que as pessoas comprem seu produto através do site, coloquem no carrinho, você consegue fazer por esse. Impulsionar uma publicação. Você quer que a pessoa veja aquela publicação, que aquele conteúdo chegue até a pessoa. Por quê? Porque hoje em dia é muito baixo o alcance orgânico. O que é o alcance orgânico? Que aquela publicação seja vista por pessoas que te seguem no Instagram ou que curtiram a sua página. O alcance orgânico é sem você colocar nenhuma verba e ele é muito baixo. Então, por isso que nós falamos, você tem que ter uma verba disponível para poder fazer esses anúncios, porque senão você vai fazer publicações, vai gerar um conteúdo super bacana que as pessoas não vão ver, porque a plataforma ela não vai entregar. É claro que ela vai entregar, se você tem um conteúdo relevante, ela vai entregar para um número maior de pessoas. Mas mesmo assim, é um número muito limitado diante do anúncio, né? O anúncio, ele entrega para as pessoas, mais pessoas veem aquilo. E a gente fala que gira em torno, o alcance orgânico sem ser o pago, de 3% das pessoas que curtiram ou que seguiram a sua página. Isso é uma média, tá, pessoal? Varia muito de página para página, de perfil para perfil. Ou seja, com essa média, você consegue saber que você precisa de uma verba para impulsionar as suas publicações, para as publicações serem vistas. E aqui é impulsionar uma publicação da página, para você selecionar uma publicação da página. Aqui é impulsionar uma publicação do Instagram, para você selecionar uma publicação do seu Instagram mesmo, que você publicou lá no Instagram. Aqui é para você receber mais mensagens por mensagem privada do Facebook. Aqui na caixa de entrada você consegue receber mais mensagens. Você pode promover a sua página para pessoas curtirem a sua página, para as pessoas aparecerem lá para elas curtirem a sua página. Você pode promover o seu negócio localmente. Por exemplo, eu tenho uma padaria.
eu quero atingir pessoas num raio de 10 quilômetros, eu posso promover o meu negócio localmente. Você pode expandir o seu negócio para mais pessoas verem. Você pode obter mais visitantes para o site. Tem um site, quero que as pessoas vejam aquele conteúdo, aquele post blog. Então, você leva as pessoas para visitarem o seu site. Então, você gera tráfego para o seu site. Você está levando as pessoas para verem algum conteúdo. Obter mais cadastros. Aqui, o que é obter mais cadastros? Nessa função simples. Você pode obter mais cadastros através do seu site, mas para isso você precisa ter um pixel instalado no seu site, ou você pode obter mais cadastros através do gerenciador de cadastros do Facebook, que é um cadastro que o Facebook, você consegue criar dentro do Facebook e do Instagram, que você não precisa de um site. Você já cria as perguntas necessárias para você entrar em contato com aquela pessoa, né, de acordo com o objetivo, é claro, para já captar essas informações que você necessita. Então, eu vou selecionar aqui algumas opções para criando uma campanha para vocês verem como que funciona. Por exemplo, impulsionar uma publicação. Então, eu vou selecionar a publicação que eu quero. Eu quero esse vídeo aqui. Aqui, você vai selecionar a conta. Então, selecionar essa conta, por exemplo. É um vídeo de conteúdo. O impulsionar a publicação é para mais pessoas assistirem aquele vídeo. Então, se eu tenho uma oferta no final do vídeo, alguma coisa, fale agora comigo que eu vou te falar sobre esse produto. Se eu tivesse isso, eu poderia solicitar que as pessoas enviassem mensagem, eu poderia colocar um botão aqui de enviar mensagem do WhatsApp Business, se eu tivesse vinculado o WhatsApp com a minha página. Mas não, ou através do próprio Messenger do Facebook, que aí eu nem preciso vincular nada. Mas não, vamos supor que eu só quero que as pessoas vejam meu vídeo. Então, eu vou fazer com mais pessoas assistirem meu vídeo. E eu posso tirar esse botão. Esse botão nada mais é que uma call to action, que é para a gente falar para a pessoa realizar uma ação. Ele serve muito quando você deixa, de acordo com o seu objetivo, quando você deixa muito claro no criativo qual ação que a pessoa tem que realizar. Então, clique no botão abaixo para saber mais sobre o seguro auto, por exemplo. Então, a pessoa vai clicar. Eu poderia até colocar na legenda aqui isso também. Mas não, aqui nesse caso, eu não vou colocar nenhum botão, porque o que eu quero? Eu quero que as pessoas vejam esse vídeo para realmente ter um engajamento, para as pessoas verem esse conteúdo. Então, fique atento na hora de renovar o seu seguro, ele está dando algumas dicas. Não é para a pessoa solicitar algo, nada, tá? Então, eu vou deixar sem botão. Aqui, eu vou escolher o público. Então, eu quero, por exemplo, um público... Vou criar um novo público para vocês verem. Então, eu quero um público de seguro alto. Como eu estou falando de seguro alto no vídeo, que seja conteúdo como contratar um seguro, ou dicas para escolher o seguro ideal. Eu posso criar vários tipos de conteúdo mesmo, sem que a pessoa precise realizar uma ação, sem falar com o fundo do funil ali, quem já quer contratar. Você pode realmente ir ganhando autoridade sobre o assunto para quando a pessoa for contratar, ela lembrar na hora de você contratar, comprar, que seja. Quando você tem autoridade sobre o assunto, quando você tem relevância, as pessoas elas podem não comprar naquele momento, mas elas vão descendo até o fundo do funil para quando elas estiverem no estágio de compra, elas vão te procurar. Então, nesse momento, é para um público que não me conhece ainda, eu quero um público novo, eu quero pessoas, então eu vou selecionar pessoas do Brasil inteiro, o gênero todos, homens, mulheres, todos, idade de 18 a 65 anos. Como eu estou falando da renovação de um seguro, eu vou deixar uma idade um pouco maior, porque a pessoa já tem que ter tido um seguro, né? Então isso tem que estar muito alinhado, pessoal, com o público-alvo daquele produto, do que você está falando, tá?
Então, eu vou selecionar o Brasil inteiro. Como nós atendemos, temos unidades no Brasil inteiro, é muito interessante que a gente atinja o Brasil todo. Se você é um negócio local, não adianta você colocar o Brasil inteiro, você tem que colocar, por exemplo, a sua cidade. Então, vamos colocar aqui, só para vocês terem uma ideia. São José do Rio Preto, São José dos Campos, aí você pode colocar o que você quiser. Vamos São José dos Campos. Mais de 40 quilômetros, eu posso selecionar até 80 quilômetros. Até 80, se eu quiser. 80. Se eu quiser, tá? Mas, no nosso caso, ele é Brasil. Só para vocês terem uma ideia. Aqui eu vou selecionar o direcionamento. Quais são os dados demográficos, os interesses, os comportamentos dessa pessoa, desse público-alvo. Então, ele já te dá algumas sugestões, né? Você pode procurar através de dados demográficos. Aqui vocês têm que ir brincando para ir criando segmentações. Por exemplo, formação, nível educacional da pessoa, você pode, os campos de estudo, financeiro, a renda, os acontecimentos, amigos de pessoas que se mudaram recentemente, amigos de recém-casados. Aqui tem inúmeras possibilidades, tá? Mas como é seguro alto, eu vou selecionar pessoas que têm interesse em carros, que provavelmente tem um carro, e eu posso ir selecionando por marca também, se eu quiser, tá? Aqui eu posso ir brincando com a seleção. Então vamos supor que eu estou falando de um seguro específico para Fiat. Então eu vou falar com as pessoas que têm carros e com as pessoas que correspondem a Fiat. Poderia até Fiat Palio, por exemplo. Fiat. Então, a pessoa tem que estar dentro dessa segmentação e também deve corresponder a essa. Isso é uma limitação de público. Você sabe exatamente com quem você está falando. Não adianta também começar muito segmentado. Por quê? Porque senão o público pode ficar muito pequeno. Então, é importante ir acompanhando esse tamanho do público aqui. O ideal é que ele esteja definido. No nosso caso, ele está definido porque está no Brasil todo. Se você estivesse atendendo num local de 40 quilômetros, por exemplo, num raio de 40 quilômetros, vocês concordam comigo que você tem já um público menor para atingir? Então, nesse caso, você precisa deixar um direcionamento detalhado um pouco mais amplo quando você está falando de conteúdo, para você ter um público definido, para poder gastar essa verba com mais pessoas. Então, aqui eu tenho um público definido, e vou colocar o nome, sei lá, Brasil, carros. Vou salvar. Eu vou selecionar esse público. O que eu vejo, muita gente já vem direto no público aqui, e às vezes a pessoa quer atingir mais pessoas, um público novo, e acaba selecionando pessoas que curtiram a sua página e os amigos delas. Você não vai atingir um público novo. Por quê? Porque só vai aparecer para as pessoas que já curtiram a sua página e os amigos das pessoas que curtiram a sua página. Então, se você quer aumentar o seu público, você precisa criar um público novo, um público de interesse, ir localizando novas pessoas, ir expandindo o seu público. Então, mais pessoas te conhecendo. Então, é importante que você selecione esse público. Quando é uma publicação de conteúdo, impulsionar a publicação, ele não é geralmente, tá, pessoal? Tô falando aqui, ele não é um fundo de funil. Talvez a pessoa não esteja pronta para compra. Se ela estivesse pronta para compra, você teria um público bem limitado ali para as pessoas, por exemplo, que foram até o seu site, colocaram no carrinho e não compraram. Aí você vai atingir essa pessoa com uma publicação específica. Só que essa publicação específica, ela não estaria postada na página. Então, aí seria um público limitado, seria um dark post que nós falamos, que é uma publicação oculta, que nós fazemos através do gerenciador de anúncios. Por exemplo, esse vídeo aqui que eu mostrei para vocês, eu criei ele dentro do Facebook, do Instagram, dentro do gerenciador de anúncios, coloquei ele lá, esse criativo,
mas ele não está postado, ele não está lá na nossa página para quem entrar ver. Ele não está lá no nosso stories para quem entrar ver. Ele só está aparecendo para as pessoas que eu segmentei. Ele é um dark post. Esse dark post ele serve muito para você criar o funil de vendas. Então você vai atingir as pessoas com determinado tipo de conteúdo, com determinado vídeo, as pessoas certas. Então você vai atingir o topo do funil lá, quem ainda não está no momento de compra, com um vídeo. O meio do funil, quem já desceu um pouco, quem já te conhece, já identificou um problema ali, com outro tipo de vídeo, outro tipo de arte. E o fundo de funil é quem já está preparado, com outro tipo de vídeo, com outro tipo de arte. Isso serve para uma campanha de marketing, para uma estratégia, para você realmente atuar em cada etapa do funil de forma diferente. Não adianta você falar com todo mundo da mesma forma. Concorda comigo que se eu já busquei a respeito daquela empresa, se eu já ouvi o depoimento se eu já ouvi um amigo indicando, se eu já cheguei a orçar, eu tô num momento de compra diferente de quem nem conhece a empresa, de quem nem sabe que tem um problema, de quem nem imagina daquele serviço ou produto. Então, são etapas diferentes. No impulsionar a publicação, geralmente é para você mais pessoas te conhecerem, para você atingir um público maior, então para mais pessoas saberem da sua empresa. Aí você seleciona aqui, no meu caso eu deixei sem botão, ele é opcional, você vai colocar a duração, então eu quero 7 dias, vou colocar o orçamento total da campanha, aqui ele já está me dando que o orçamento mínimo é 5,21 por dia, então se for 7 dias eu vou ter que aumentar para no mínimo R$36 o orçamento total da campanha, então vou colocar 40 aqui. Pronto. Aqui ele já vai dar uma estimativa de pessoas alcançadas. Então, eu vou alcançar de 770 a 2.200 pessoas por dia com essa verba. Ele me dá uma margem, porque tudo isso vai variar de acordo com o público que você criou, se é realmente um público que tem interesse naquilo, né, que tem propensão a se interessar com aquilo, e o criativo, a arte, o vídeo, a legenda. Tudo isso vai influenciar nesse resultado, né? Vamos dizer. Então, por que tem gente que com R$40 atinge as 2.200 pessoas por dia e tem gente que com R$40 só atinge as 770 pessoas por dia? Porque tem pessoas que fizeram esse estudo para entender o público certo, fizeram a segmentação bem direcionada e um criativo bem direcionado para aquilo. Então, essa é a diferença. O Pixel aqui eu tenho o Pixel instalado, mas no caso se você não tiver o site, você não vai ter o Pixel instalado e você vai clicar em impulsionar a publicação. Vai enviar o anúncio. Pronto. Aqui eu já tenho uma visão geral do meu resultado. Você viu que ele já tá me dando em editar aqui, né? É pegadinha isso, ele já vem em editar para você editar o seu orçamento, alguma coisa como se não tivesse dado certo. Então aqui você já tem uma visão geral e ele já te dá uma sugestão de alcançar mais pessoas, aumentar sua verba, ele sempre vai dar essa sugestão. Aqui no status está em análise, ainda não foi aprovada, passa por um processo de aprovação pelo próprio Facebook. Você consegue ver a prévia dessa publicação, então você consegue ver todas as prévias. Feed de notícias do desktop, feed de notícias do celular, Instagram Stories. Como eu disse, como eu estou fazendo dentro da página, ele não me dá a opção de colocar na vertical, mas ele já cria um anúncio com o vídeo que está no feed e ele coloca a legenda nos stories. É diferente de se eu criasse esse vídeo, por exemplo, na vertical, específico para stories. Então aí dentro do gerenciador eu iria colocar um vídeo para o feed e outro vídeo para os stories, na vertical, um vídeo específico para stories. Então aqui ele não me dá essa possibilidade, ele já aparece uma prévia que o próprio Facebook já cria e duplica isso para você poder selecionar. Não sei por que não tá. Vídeo aqui foi Facebook Stories, a mesma coisa. Ele já cria com o próprio texto da legenda e com o vídeo. Aí o que ele vai aparecer? Ele vai aparecer 15 segundos nos stories e aí depois a pessoa tem que clicar nessa setinha para assistir inteiro.
Por isso que nós criamos um vídeo para Stories e outro vídeo para feed. Por quê? Porque um vídeo de Stories ele tem que ser um vídeo mais rápido, ele tem que ser um vídeo de 15 segundos. Eu posso criar até um carrossel de 45 segundos com 3 vídeos, mas ele é um conteúdo mais rápido do que do feed. E aí você já tem o nome do público, localização, idade, pessoas e tudo que você criou na campanha. Vou fechar, ele já vai aparecer aqui depois esse anúncio para você ir acompanhando o resultado. Por que nossos anúncios não aparecem aqui? Porque como nós criamos só dentro do gerenciador de anúncios, eles só aparecem aqui dentro do gerenciador de anúncios. Então, ele vai aparecer aqui dentro do nosso gerenciador de anúncios. E ele vai aparecer também, a publicação que eu criei aqui, dentro do gerenciador de anúncios, aqui, ó. Ele aparece, essa publicação que está em análise. Vou deixar ela rodando só para vocês verem aqui em anúncios recentes, que ele vai aparecer. Vamos lá criar outro agora. Vamos criar um... Então, eu fui no impulsionar publicação, selecionei uma publicação do Facebook. Se eu quisesse uma publicação do Instagram, iria impulsionar uma publicação do Instagram. Vamos em receber mais mensagens, que eu acho que é um anúncio interessante para nós criarmos. Então, você pode selecionar imagem única, vídeo ou apresentação multimídia. Você pode, vamos, imagem única, procurar na sua biblioteca, que ele já vai te dar algumas opções aqui. Imagens da conta, ou você pode enviar uma publicação, uma arte do seu computador que você criou para essa campanha. Uma arte, um vídeo. Tá demorando um pouquinho para carregar. Vamos ver aqui se ele tá certo. Procurar, né? Então ela vai ficar retangular. Entendeu? E aí, o que você pode... Você vai colocar aqui nessa arte, né? Quando você for criar. Um aplicativo legal para criar arte é o Canva. Você consegue criar algumas artes. A arte, ela tem que ter 20% de texto para você poder veicular. Tem uma plataforma do Facebook que você consegue ver a porcentagem de texto, que é... Peraí, Facebook... Texto. Overlay. Que é uma ferramenta de sobreposição de texto. Então, você consegue saber a quantidade de texto, você vai enviar a arte, vou selecionar uma arte aqui do meu computador. Vamos ver uma em downloads. Só tem vídeo aqui. Por exemplo, essa. Vou selecionar aqui. Então, aqui você vai enviar, tá ok a quantidade de texto. Beleza. Se tá ok, o seu anúncio vai veicular normalmente. Se der texto da imagem baixo, o seu anúncio ele pode ser um pouco menor. Se der texto da imagem média, o alcance do seu anúncio ele pode ser muito menor. E se der texto da imagem alta, o anúncio não pode ser veiculado, ele é não aprovado. Então, assim, é importante você passar por essa ferramenta antes para poder ver a quantidade de texto. No caso aqui, eu estou citando um exemplo, mas eu passaria essa imagem lá para poder ver se está ok. Aqui você vai colocar a legenda. Então, por exemplo, no caso nós estamos fazendo um anúncio de contratação. Contratação. O Facebook ele já tem uma ferramenta de contratação de funcionários. Eu só peguei uma publicação qualquer só para vocês verem. Contrata-se desenvolvedor web. Aí você vai explicar mais. Descrição sobre a vaga. Aí, eu vou colocar, clique no botão. E saiba mais. Estou em outro computador, não está indo nenhum assento. Pronto. Clique no botão e saiba mais. Aqui você tem um título. Você já coloca o título. Contrata-se, por exemplo, tá? Desenvolvedor web.
que é chamada. A chamada principal. Primeiro a pessoa sempre olha na imagem e no título. E depois ela vai ler a legenda. Então tem que estar chamando atenção. A mensagem tem que estar bem direcionada na imagem, né, na arte e no título. Aí você vai selecionar o público da mesma forma, como eu ensinei no Impulsionar a Publicação. Ah, por exemplo, está fazendo um anúncio de seguro alto. Eu quero parcelas a partir de R$ 72. Clique no enviar mensagem e saiba mais. Se fosse dessa forma, por exemplo, vou selecionar aqui ver se eu acho aqui uma imagem desse tipo. Aí aqui você seleciona o público, né? Seleciona o posicionamento automático. Pode, não, eu quero só no Facebook e no Instagram. Então você vai deixar só no Facebook e no Instagram. Vai tirar o Instagram. Eu quero só no Facebook, vou tirar o Instagram, vou tirar o Messenger. Messenger é para aparecer na caixa de mensagens do Facebook. E você vai conseguir ver onde que vai aparecer, a forma que vai aparecer. A pessoa já vai clicar em enviar mensagem. Você já está colocando uma call to action. Qual ação a pessoa deve realizar? Então, por exemplo, se eu estou falando de seguro alto, parcelas a partir de R$ 72. Clique em enviar mensagem e fale comigo. A pessoa já vai saber qual será a resposta, né? O que ela está buscando. A pessoa já vai saber, clicando no botão, o que ela vai encontrar. Então, você já, colocando esse botão, já está bem direcionado o que ela vai encontrar. Então, ela já quer saber a respeito daquele produto, daquele serviço. Então, essa é uma call to action, é para gerar mensagens a respeito daquele produto ou serviço com interesse. Por isso, tem que estar bem direcionado o enviar mensagem. O que você está anunciando, para qual público, né? Não adianta falar com todo mundo da mesma forma. Por exemplo, eu tenho uma empresa de agência de viagens para lua de mel. Eu tenho um produto de lua de mel, venda de viagens para lua de mel. Eu vou criar um público que são pessoas que noivaram recentemente. Eu consigo selecionar pessoas que estão com status no Facebook de noivos recentemente. E aí a minha comunicação é a seguinte: você acabou de noivar, né? Nossa, a pessoa já vai falar, peraí, como que essa pessoa sabe que eu acabei de noivar? Meu Deus do céu, né? Aí você já cria uma conexão com essa pessoa. Você ficou noivo recentemente, né? Então, que tal você já pensar na sua lua de mel? Se você pensar com 1 ano de antecedência, você pode ter X% de desconto. Clique em enviar mensagem e saiba mais. Você gerou uma conexão logo de cara com essa pessoa no anúncio, no vídeo, por exemplo, ou na arte, que seja uma arte. Para quem acabou de ficar noivo, condição especial. A pessoa vai falar, gente, como que essa pessoa sabe que eu fiquei noivo? Então é importante que você fale com o público bem direcionado, que você pegue o comportamento, o hábito, né, os hábitos das pessoas, para poder comunicar
de uma maneira que você crie uma conexão com essa pessoa. Então não adianta falar com todo mundo da mesma maneira. O grande diferencial de pessoas que têm um resultado melhor na internet e pessoas que não têm é que essas pessoas param, elas fazem as segmentações e elas pensam do criativo para aquela segmentação, de acordo com o público. Então não adianta você criar uma mesma arte, um mesmo vídeo para falar com todo mundo. E é importante que você tenha uma verba de teste para ir testando esses criativos, testando essas publicações para falar bem direcionado. Então, depois eu até vou fazer uma aula como montar o seu planejamento de marketing. Eu criei essa aula primeiro para vocês conseguirem fazer anúncios de forma simples, principalmente nesse momento que tem muita gente pedindo como criar anúncios para poder atingir um público maior. Então você coloca a quantidade de dias aqui e o orçamento diário. Aqui, muito importante, gente, colocar uma data de término. Se você deixar veicular esse anúncio continuamente, ele vai sempre, para sempre, enquanto você não entrar lá para pausar, ele vai ficar cobrando R$6 por dia. Então, assim, se você tem uma data de término, coloca uma data de término, porque às vezes muita gente fala, ai, nossa, tá cobrando meu cartão, não sei o porquê. Porque selecionou lá veicular esse anúncio continuamente. Então, é importante que você escolha a opção quando o anúncio será encerrado para quando você vai parar de veicular esse anúncio. Então, ele vai colocar o orçamento diário, então ele vai te dar a estimativa e a conta de pagamento. E você vai promover. Está criando um anúncio. Aqui você vai ver os anúncios recentes, todos os anúncios que eu criei dentro da página do Facebook. Como eu falei, dentro do gerenciador de anúncios, aparecem os nossos anúncios que nós criamos por lá. Eu vou até excluir esse anúncio aqui, para não rodar, porque eu selecionei qualquer coisa, né? E eu depois excluo esse. Aqui você vai conseguir ver os resultados. Então, você consegue ver quanto gastou, o alcance que você teve, a quantidade de pessoas que viram esse anúncio, né? Que deram play nesse anúncio, o custo por play. Você consegue ter dados sobre o anúncio, as pessoas que você selecionou, os posicionamentos, as localizações, para ir vendo o que teve um resultado melhor. Só depois que ele começa a rodar que você tem esses dados. Por quê? Porque não adianta criar anúncio e não mensurar o resultado, porque se você não mensurar, você não sabe qual é o melhor criativo, qual é a melhor arte, qual é o melhor vídeo, o que te trouxe mais retorno, o que te trouxe mais mensagens, por exemplo. Aí aqui ele vai te dar conversas por mensagens iniciadas. Então você vai saber quantas pessoas que iniciaram uma conversa com você através desse anúncio. Então é importante você saber isso. Quantas pessoas iniciaram a conversa através desse anúncio? Qual é o retorno? Aí você cria dois, por exemplo, um de um tipo de vídeo, outro de outro tipo. E você vai mensurando o que trouxe um resultado melhor. Aqui eu vou criar um outro tipo de anúncio, que é o de formulário. Então, obter mais cadastros. Não é um formulário no site, porque vamos supor que você não tem um site ou não tem um pixel instalado, é um formulário no próprio Facebook. O formulário no próprio Facebook e no Instagram, ele tende a ter um custo menor. Por quê? Porque a pessoa não sai da plataforma para ir para um site externo. Só que quando você não vai para um site externo, você tende a ter um custo por lead menor, porém, é claro, tem vários fatores. Tem o criativo, tem a segmentação, tem vários fatores. Mas assim, você tem um custo menor, só que você não tem um lead tão qualificado. Por quê? O caminho é menor, é mais fácil da pessoa preencher. E ela não tem todas as informações que ela teria num site, descrevendo o produto, descrevendo o serviço, descrevendo a oferta. Então, quando o caminho é menor, mais pessoas preenchem, podem vir mais curiosos, só que você tem um custo menor também. Teoricamente, tá, pessoal? Tem que testar. Tudo é teste nas redes sociais. Então, você tem um formulário salvo aqui. Vamos fingir que eu vou criar um formulário. Você vai criar o formulário para quando a pessoa clicar no seu anúncio, ela ir para esse formulário dentro do próprio Facebook e do Instagram. Você pode colocar o nome do formulário, Seguro Alto. Você pode personalizar o texto do formulário. Preencha a partir de R$72. Eu estou
escrevendo aqui de maneira fictícia. Preencha e saiba mais. Aí você vai colocar as informações que você precisa do cliente. Aqui ele dá menos possibilidades do que no gerenciador de anúncios, quando você cria um formulário por lá. Você coloca o idioma, aí você vai colocar, qual tipo de informação você gostaria? E-mail, nome completo, telefone dessa pessoa. Lá, ele já te dá. Solicite as informações mais importantes. Por quê? Eu falei, quanto menor o percurso que a pessoa precisa, maior é a quantidade de leads, maior é o número de pessoas que convertem. Por quê? Porque quanto mais campos no formulário eu coloco, menos pessoas preenchem. Só que tem que ter informações principais para você poder entrar em contato. Então, o formulário são informações principais. Mas, vamos supor que eu tenho uma pergunta que é muito importante para o meu negócio. Tipo, qual a marca do seu carro? A marca do seu carro. Pronto. E aí eu poderia, no formulário dentro do gerenciador de anúncios, ele me dá possibilidades de, por exemplo, selecionar uma pergunta múltipla escolha, no que eu coloco as respostas e a pessoa vai escolher qual ela quer. Aqui ele já não me dá essa opção, ele só me dá a opção de resposta curta. Mas ele dá para criar, dá para você já criar um formulário. Eu quero adicionar uma política de privacidade, eu posso adicionar. Beleza, eu salvo esse formulário. Então, eu quero obter mais contatos. Aí eu vou criar o anúncio para a pessoa clicar e ir para esse formulário. Da mesma forma, vou selecionar a imagem desse formulário, vou colocar o título aqui embaixo. Então, se fosse parcelas a partir de R$ 72, aí eu vou colocar, aqui ele não tá dando inteiro, 72, seguro alto, cobertura, posso colocar emoticon, cobertura contra roubo e furto, por exemplo, tá? Seleciono a imagem no formato retangular a respeito daquilo, né? Aqui tá uma imagem qualquer, porque ele já puxa a imagem de capa da página, então é importante que vocês selecionem outra. E você vai selecionar o público da mesma forma. Vai selecionar um público, criar um público. Então eu quero Brasil Carros, por exemplo. Vou colocar a duração e o orçamento. Como eu disse, formulário, se não tem muita verba, Bia, cria impulsionar a publicação para mais pessoas te conhecerem e cria de mensagens privadas. Por quê? O formulário, ele tende, é óbvio que depende do objetivo, mas ele tende a ter um custo maior, porque você vai ter um custo, lá vai aparecer um custo por formulário enviado. Ele tem um custo maior porque a pessoa tem um caminho maior de clicar no formulário, dar algumas informações para depois você poder entrar em contato. É diferente quando ela envia uma mensagem e ela já fala um olá só. É mais rápido. Então, assim, ele tende a ter um custo maior porque tende a ser pessoas mais qualificadas. Para quem não tem muita verba, comece com mensagem privada e vai testando um impulsionar a publicação para mais pessoas te conhecerem. Às vezes você está impulsionando a publicação, você pode colocar o botão também, se você quiser no impulsionar a publicação. O objetivo não é para nem receber mensagem, é para mais pessoas te conhecerem. Mas a pessoa gostou tanto da sua empresa que ela começa a entrar para ver e ela te manda uma mensagem privada. Ela não veio do anúncio, mas aquilo trouxe tráfego para o seu perfil e aí mais pessoas te viram e mais pessoas tiveram interesse naquele produto ou serviço. Então, ele já te dá um valor mínimo aqui. Vamos colocar R$50 só para vocês verem. Lá, ele já me dá. Recomendo pelo menos R$190 para esse período de 7 dias. O anúncio de formulário, ele precisa, não que seja uma regra, mas ele precisa ter um número maior de duração, um número maior de dias
veiculando. Por quê? Porque ele vai entendendo qual é o público ideal. De acordo com as pessoas que preencheram, ele vai entendendo. Isso serve para tudo, tá, pessoal? Não adianta você criar um anúncio hoje e quer que amanhã já esteja trazendo resultado. Ele até pode sim trazer, mas ele vai aprimorando, a plataforma vai aprimorando o seu resultado. E você também vai testando mais coisas e vendo que traz um retorno melhor. Então, leva um tempo para poder coletar esses resultados e ver quais anúncios que estão performando melhor. Aqui ele já me dá o tanto que eu vou gastar e quando vai terminar. O ideal, coloque num formulário de cadastro de 7 a 15 dias, no mínimo, para poder rodar um tempo maior, para você conseguir ter dados sobre essas pessoas, um número de cadastros maior. Porque se você tiver poucos cadastros, você não vai conseguir saber a qualidade desses leads, você tem uma amostra muito pequena. Então, aqui você já criou o anúncio e você vai conseguir ver a quantidade de pessoas que vieram através desse anúncio, ver os resultados desse anúncio. Aqui você tem notificações, informações, ferramentas de publicação. Em ferramentas de publicação, você tem formulários de anúncios de cadastro. Aquele formulário que eu gerei lá, você vai conseguir ver esses dados de quem respondeu através desse formulários de anúncios de cadastro. Nós não usamos muito esse formulário porque nós direcionamos para o site. Então, por isso que está aparecendo zerado. Mas ele vai aparecer aqui a quantidade de pessoas que preencheram. E você baixa em uma planilha de Excel esses cadastros para poder entrar em contato. Então, você tem que entrar todo dia aqui para ir vendo. Se você tiver um CRM, você pode integrar com o seu CRM, um desenvolvedor te ajudar a integrar para já cair todos esses leads dentro do seu CRM para você poder já receber naquele momento que a pessoa preencher. Então, isso é importante. Aqui dentro, a gente sempre baixa dentro do gerenciador de anúncios, né? Por isso que quando tem cadastro, eu baixo aqui dentro, que é um teste que a gente está fazendo, dentro do gerenciador de anúncios. Mas vocês conseguem ver dentro da página também, dentro de ferramentas. É isso, pessoal. Testem, comecem a fazer esses anúncios. Eu quero começar a entrar dentro do gerenciador de anúncios, que é um universo totalmente diferente da ferramenta do Facebook e do Instagram, que as pessoas habitualmente veem, né? Que tem muitas possibilidades, muitos dados. Então, assim, hoje os dados valem ouro. Se você tem os dados dos seus clientes, tem uma planilha em Excel com os dados, você consegue subir essa planilha, você consegue ter inúmeras possibilidades. Comecem a testar, comecem a fazer esses anúncios para ir coletando resultados, para a gente entrar dentro do gerenciador de anúncios, começar realmente de forma profissional a entender, e aí é um universo muito amplo para poder se trabalhar. Espero ter ajudado e até a próxima!